Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir o que esperar da fusão entre a Gol e a Azul no Brasil. A Meta anuncia uma demissão de 5% da força de trabalho, que pode atingir mais de 3.500 funcionários. A Forbes apresenta a lista dos mais ricos do mundo de 2025. Será que temos alguma surpresa? Uma empresa catarinense supera a Vale e entra para o top 3 da Bolsa Brasileira. Eu sou Bruno Meyer e o Business, seu programa de negócios na TV, está no ar. E a Forbes divulgou a lista dos mais ricos do mundo de 2025. O chamado Top 5 é dominado por 4 magnatas com empresas de origem norte-americana e pessoas muito conhecidas nessa lista. Vamos chamar aqui, olha, vem aqui, a gente tem no telão os 10 nomes mais ricos, os 10, todos homens, hein? Todos homens, não tem uma mulher nessa lista, mas os 10 mais ricos do mundo. Na liderança, ele, evidentemente, Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX, da X, da rede social, com uma fortuna de 417 bilhões e 300 milhões de dólares. Ele que tem 53 anos. E lembrando, foi notícia aqui no Business, a fortuna de Elon Musk cresceu muito no segundo semestre do ano passado, logo após a vitória eleitoral de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Só as ações da Tesla foram multiplicadas por muito. Os investidores muito positivo aí com o futuro da montadora elétrica, que é a mina de ouro de Elon Musk. Em segundo lugar, Jeff Bezos da Amazon, com uma fortuna de 233 bilhões de dólares. Bezos, que tem 60 anos. Em terceiro lugar, Mark Zuckerberg, 40 aninhos só, e uma fortuna de 209 bilhões e 600 milhões de dólares. Em quarto lugar, o Larry Ellison, da Oracle, uma fortuna de 198 bilhões e 700 milhões de dólares, ele que tem 80 anos. Em quinto lugar, ele que já foi há pouco tempo o homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, o dono do conglomerado de luxo LVMH, que tem aí é dona da Louis Vuitton, por exemplo, tem uma fortuna de mais de 171 bilhões de reais. Em sexto lugar, Larry Page, do Google. Em sétimo lugar, o Sergey Brin, também do Google. Ambos aí têm uma fortuna, o Larry tem um pouquinho mais, 159 bilhões de dólares, e o Sergey tem uma fortuna um pouquinho menor, mas que faz muita diferença, que a gente está falando de bilhões. Ele tem uma fortuna de 151 bilhões e 800 milhões de dólares. Warren Buffett, o maior dos investidores no mundo, em oitavo lugar, com uma fortuna de 139 bilhões, ele que tem 94 anos. Em nono lugar, o Steve Ballmer, da Microsoft, fortuna aí de 124 bilhões. Em décimo lugar, tem uma surpresa aí, porque a maior parte dessa lista aqui é gente muito conhecida, Microsoft, Google, Elon Musk. Em décimo lugar, a gente tem o CEO da NVIDIA, dos chips, que faz tudo aí em relação à inteligência artificial. A NVIDIA, que começou com os chips para o games, ele tem uma fortuna de 118 bilhões e 700 milhões de dólares, ele que tem 61 anos. E a gente está falando dos mais ricos, mas agora a gente vai falar da Meta e de demissão. A Meta de Mark Zuckerberg, que está entre os 5 mais ricos do mundo, a Meta vai demitir 5% da força de trabalho. Como a empresa tem 72 mil funcionários, isso representa 3.600 profissionais na rua. A medida, segundo o dono Mark Zuckerberg, é para elevar o nível da gestão da companhia. Vale lembrar
que Zuckerberg disse dias atrás que em 2025 algoritmos farão parte do trabalho que hoje é feito por funcionários humanos. As demissões ocorrem depois do dono anunciar o fim do sistema de verificação de fatos por terceiros, nesse vídeo que ficou amplamente conhecido, além da descontinuação. Ele acabou com o programa de diversidade da Meta. E as demissões podem não parar por aí, porque a expectativa é atingir 10% de demissões até o fim do ciclo de performance atual. Isso significa que pretendemos, segundo o comunicado da empresa, demitir aproximadamente outros 5% dos nossos funcionários atuais que estão na empresa há tempo suficiente para receber uma avaliação de desempenho, diz esse trecho aí do memorando. Para compensar a frustração dos demitidos, a Meta promete uma boa indenização para aqueles que serão cortados. E o ano de 2024 parece que não foi dos melhores para a Audi. A marca alemã encerrou o ano atrás da Tesla nas vendas globais. A Audi entregou 1.670.000 unidades contra 1.790.000 unidades da montadora de Elon Musk. A Audi é uma marca de luxo do grupo Volkswagen, tem sofrido com a baixa demanda na China, na Alemanha e nos Estados Unidos. Além disso, as vendas de modelos elétricos caíram cerca de 8%. Por conta dessa queda, a Audi, inclusive, deve fechar uma fábrica em Bruxelas, na Bélgica. A unidade é responsável pela produção do SUV Q8 e-tron. E a Boeing entregou 348 aeronaves no último ano, 34% a menos do que em 2023. Esse é o menor número registrado desde o início da pandemia. Já a francesa Airbus entregou 746 jatos no último ano, praticamente o dobro da concorrente. E quais os motivos para os números tão baixos da Boeing? A empresa amargou uma greve de funcionários que durou 7 semanas e praticamente paralisou as operações. Somado a isso, a Boeing também passou por planos internos de reestruturação e sofreu com problemas na fabricação do modelo 737 MAX. E uma notícia surpreendeu o mercado aéreo nesta última semana. A Azul e a Gol anunciaram que assinaram um memorando de entendimentos para uma possível fusão. O objetivo, segundo o memorando, é avançar nas negociações para uma eventual combinação de negócios das duas companhias aéreas no Brasil. A Gol, vamos lembrar, enfrenta um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Se confirmada, a futura empresa vai concentrar cerca de 60% do mercado aéreo no Brasil. E para entender como se dará esse negócio, nós vamos conversar neste momento com o especialista Arthur Horta, da GTF Capital. Arthur, obrigado pela presença aqui no Business. Arthur, o John Rodgerson, CEO da Azul, que já esteve aqui no Business, já esteve no Show Business, ele disse nos últimos dias que vem aí, tem tudo para vir, uma companhia forte, uma possível campeã nacional. Qual que é o benefício de se ter uma empresa que poderá concentrar aí 60% do mercado aéreo brasileiro? Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Bom, qual o benefício de se ter uma companhia forte, né? O CEO da Azul, John Rodgerson, ele tem batido muito nessa tecla mesmo. Uma companhia mais forte, ela possui mais poder de barganha com seus fornecedores, normalmente também com bancos, credores de aeronaves e, claro, né, uma companhia que, por conta dessas melhores condições comerciais, eventualmente poderia ter mais margem de lucro e, dessa forma, cobrar mais barato nas passagens. E quando ele diz isso, é exatamente para que tenha esse fim. A companhia consiga ter mais margem de lucro, então ela não precisa cobrar tão caro, facilitando aí o acesso da população a ter
viagens de avião, né, para conseguir comprar passagens mais baratas. Mas isso tudo é muito complexo, não dá para a gente dizer que vai ser tão simples assim. Mesmo porque a Azul é uma companhia que compra aviões da Embraer e a Gol é uma companhia que compra aviões da Boeing. Então, pode haver diferença ali nos credores das aeronaves. São companhias que também possuem estratégias um pouco diferentes. A Gol, ela é uma companhia que disputa as rotas comerciais mais movimentadas do Brasil, enquanto a Azul tem a sua estratégia focada em atender cidades mais distantes dos polos, mais distantes das capitais e dominar essas rotas que praticamente só ela faz. Então, embora o CEO John Rodson ele diga que vai ter uma companhia aérea forte, não é um cenário tão simples assim. Não é um cenário tão simples e também não é um cenário que tem muito brasileiro que lembra das campeãs nacionais e tem medo porque sabe que não acabou bem em outros casos, em outros setores que eu estou falando, evidentemente. Eu falei de benefício, Arthur, eu gostaria de saber, você explicou rapidamente já, quais são os malefícios de ter uma empresa aí tão forte, uma possível empresa tão forte que concentra aí 60% do mercado aéreo brasileiro. Por exemplo, eu imagino que para entrar novos concorrentes vai ser mais difícil, porque essa nova companhia vai ter uma porção de slots, né, que são aqueles espaços nos aeroportos brasileiros. Ela vai ser uma campeã, vai ter o slot, talvez, que ela quiser nos aeroportos do país. Quais são os malefícios de ter uma empresa tão forte aí no setor aéreo, Arthur? Então, Bruno, os malefícios vão exatamente nessa linha que você falou, a concentração de mercado. A concentração de mercado ela pode ser maléfica, né? Por quê? Tanto para concorrentes quanto para clientes, quando a gente começa a falar desse cenário de oligopólio e monopólio. É por isso que a gente ainda tem muita incerteza sobre se essas companhias de fato vão conseguir fazer uma fusão. Porque nós temos um órgão regulador, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, nosso órgão regulador antitrust, que pode barrar alguma coisa ou modificar a estrutura dessa fusão no sentido de obrigar as companhias a vender slots, a não fazer mais determinadas rotas e vai estar constantemente investigando o preço das passagens. Porque o risco do oligopólio e do monopólio é justamente esse. A Azul e a Gol, existem trechos que elas dominam 90%, né? Então, trechos que 90% dos voos quem faz ou é a Azul ou a Gol, né? Então, se essas companhias começarem a cobrar mais por esses trechos, isso representa um risco para a nossa população, para o consumidor. E claro, para a concorrente, que é a Latam, a principal concorrente, fica ainda mais difícil de entrar nesses mercados. Por isso a gente fala que sempre as companhias podem avançar nesse acordo de fusão, podem se tornar uma companhia forte, mas é algo que é bastante complexo no sentido regulatório antitrust também. Você falou sobre os próximos passos, né? Porque é importante avisar a nossa audiência que eles assinaram um memorando de entendimento. Arthur, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, em primeiro lugar, o que é esse memorando de entendimento e quais os próximos passos a partir de agora? Então, o memorando de entendimentos, ele é o primeiro passo, é quando as companhias elas começam a discutir formalmente a fusão. Então, existem diversos memorandos de entendimento para fazer diversas coisas, mas no caso da Azul e da Gol, estamos falando de um memorando para começar a discutir formalmente a fusão. Então, a partir de agora, as duas companhias, a nível de conselho e de diretoria, elas já vão contratar assessores, advogados, assessores financeiros, para tratar de como seria uma nova companhia combinada. Uma companhia vai começar a estudar a outra mais a fundo, ter acesso a documentos, para que se possa chegar a essa fusão. No meio desse caminho, o que acontece? Vão ter as discussões societárias, vão ter as discussões dos executivos. Então, qual companhia vai ter qual participação? O acionista dessa companhia vai ganhar quantos por cento da nova companhia combinada? Tudo isso tem que ser discutido. A dívida da companhia vai ficar com quem? Vai ser uma holding que vai tomar conta, vai estar embaixo do balanço da Gol, embaixo do balanço da Azul. É literalmente uma confusão para se resolver até que se chegue de fato num acordo em que todo mundo
concorde, né? E aí elas vão concluir inicialmente esse processo de fusão. Mas aí entra a fase regulatória. E a gente tem 2 órgãos que precisam ainda aprovar a fusão, que é o CAD e a ANAC, a Agência de Aviação Civil. Então, depois que as companhias fizerem todos os trâmites burocráticos no sentido corporativo, ela ainda vai precisar dos trâmites burocráticos das agências reguladoras. Muito bem, nós conversamos com Arthur Horta. Obrigado pela presença aqui no Business. Sinta-se convidado novamente para estar aí para falar desse setor aéreo que começou 2025 em ebulição. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. E o Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E o Business está de volta falando de TikTok, porque o TikTok pode mudar de mãos. Isso porque o governo chinês avalia vender as operações da plataforma nos Estados Unidos. Na última semana foi muito falado que o possível comprador seria o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Surgiu como um nome forte para arrematar a subsidiária do TikTok em território americano. A intenção do bilionário é associar a operação ao X. No entanto, ainda não há informações sobre valores de uma futura transação. O TikTok está proibido de atuar nos Estados Unidos. Isso porque o governo da China possui participação na ByteDance, a proprietária do TikTok. Autoridades americanas acusam a rede social de espionagem, uma vez que os dados dos usuários seriam encaminhados ao governo chinês. Tanto a China como a ByteDance negam as informações e alegam que a participação de Pequim não influencia aí nas operações da ByteDance fora da China. E o aplicativo avalia até encerrar as atividades nos Estados Unidos, onde possui mais de 170 milhões de usuários. E a Bolsa de Valores brasileira, a B3, tem um novo top 3, as empresas mais valiosas. E vem de Santa Catarina essa empresa, a gente está falando da WEG, a fabricante de motores, geradores, tomou o lugar da Vale e agora é a 3ª empresa mais valiosa do Brasil. De acordo com a consultoria Elosaita, a companhia catarinense atingiu 223 bilhões e 400 milhões de reais em valor de mercado, enquanto a mineradora está avaliada em pouco mais de 219 bilhões de reais. Em segundo lugar, aparece o Banco Itaú, com 284 bilhões e 500 milhões de reais, e a liderança, a empresa mais valiosa do Brasil, é a Petrobras, cujo valor de mercado é de 506 bilhões e 700 milhões de reais. Os papéis as ações da WEG valorizaram 53% nos últimos meses e desde o IPO em 2000, o valor da ação cresceu 351 vezes. E a Amazon prepara um investimento de 5 bilhões de reais no México. Em uma coletiva de imprensa, a vice-presidente da Amazon para a América Latina, Paula Belízia, afirmou que o aporte vai muito além da construção de centros de dados de última geração. Segundo ela, trata-se de uma aposta decisiva no crescimento socioeconômico e o futuro digital deste grande país que é o México. A executiva pontua ainda que o desenvolvimento de inteligência artificial será fundamental para o crescimento do país. A expectativa é que a AI, a inteligência artificial, possa agregar mais de 19 bilhões de dólares para o México até 2030. E o México aparentemente está com tudo, porque o Nubank firmou um acordo com a rede OXXO para expandir as operações de saque em depósito em dinheiro. A estratégia do Nubank é ampliar as operações no país onde o dinheiro em espécie tem sido bastante utilizado como meio de pagamento. Com o acordo, cerca de 9 milhões de clientes vão poder acessar as 22 mil lojas de conveniência da rede espalhadas
pelo México, enquanto o Nubank deve ampliar a presença para 30 mil pontos físicos. E se você é daqueles que gosta de trabalhar remotamente nas cafeterias, uma atenção, porque a Starbucks decidiu colocar fim ao Wi-Fi gratuito nas lojas da rede. Ou seja, não será mais possível acessar a internet se o cliente não consumir. A medida faz parte de um código de conduta divulgado pela empresa e tem como objetivo melhorar a segurança e experiência de clientes e funcionários. A Starbucks tem buscado deixar as lojas mais acolhedoras num momento em que passa por queda nas vendas. Também não será mais permitido permanecer dentro da loja ou utilizar o banheiro sem consumir. No caso contrário, a pessoa será convidada a se retirar. A nova política se aplica apenas para os estabelecimentos da Starbucks nos Estados Unidos e no Canadá. E um movimento nos Estados Unidos tem chamado a atenção. Após empresas como a Amazon, McDonald's, Walmart desistirem das práticas de diversidade, a Meta, a dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, também resolveu colocar fim ao seu programa interno de diversidade, equidade e inclusão. A decisão vai de encontro às políticas de Donald Trump, que toma posse nesta próxima segunda-feira para o segundo mandato na presidência dos Estados Unidos. E sobre esse assunto, a gente conversa neste momento com Leopoldo Gereissati, sócio fundador da Allset. Leopoldo, prazer estar com você aqui no Business novamente. O que explica o fim dessas práticas de diversidade nas empresas, inicialmente nos Estados Unidos? O que explica? É só uma questão política? É só a entrada de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos ou tem outros motivos? Seja bem-vindo no programa. Obrigado, Bruno. Obrigado de novo, né? É um prazer estar com vocês aqui de novo. Eu acho que o que explica, né, dentro da minha limitação aqui também, mas eu acho que o que explica, né, esse movimento vai um pouco além das políticas, apesar de eu acho que ser o motivo principal. Eu acho que vai também pela forma, né, talvez até desorganizada, como as empresas acabaram tendo que fazer, né, a implementação da diversidade dentro, né, da estrutura gerencial. Então, em resumo, me parece assim, né, que as empresas estão, de certa forma, aliviadas, né, essas empresas que vão cortando e vão anunciando, né, de certa forma aliviadas por não ter mais que lidar com esse fardo, vamos dizer assim, né, da diversidade e inclusão. Só que eu acho que aí vai se separar um pouco, né, o joio do trigo aqui, e acho que diversidade, né, tem uma diferença aí entre você vender diversidade, que eu acho que é onde vai ter o recuo maior, e você ser de fato uma empresa mais diversa, né, ou seja, você entender que a diversidade de fato pode ser, né, um fator ali de diferencial competitivo, né, seja na comunicação, na venda de sanduíches, né, enfim, em qualquer negócio que você estiver atuando, né. Então, acho que assim, né, para além das questões econômicas e políticas, né, que eu acho que são de fato o momento e o contexto, né, acho que fica também essa reflexão para nós empresários brasileiros, né, um país que tem uma desigualdade social presente, ainda independente do que falam, né, e deixam de falar lá dos Estados Unidos, para a gente pensar com consciência, né, como é que a gente continua liderando, né, as pautas de diversidade e inclusão no nosso negócio, que desde sempre, né, tiveram que ser negócios lucrativos. Eu acho que, né, existe aí essa diferença, assim, né, é possível você ser uma empresa super lucrativa e ter, né, por acaso, um time diverso entregando resultado, gerando valor, né, e continuando com essa pauta. Eu acho que o principal legado da Onda ESG, pelo menos ele ficou, né? Eu acho que as grandes empresas responsáveis do Brasil aqui, as multinacionais que estão no país, elas continuam com a sua, né, política de diversidade e inclusão. Concordo que talvez agora mais restrito do que uma pauta, né, que foi muito falada e muito discutida aí a mercado, mas eu tenho certeza, até porque eu trabalho com muitas delas, que essa agenda continua andando séria, e talvez ela vá andar um pouco menos barulhenta, né, que talvez seja o que mais incomodou, né, o pessoal que, né, nesse momento também vai se, de novo, né, se sentindo um certo alívio, né, de não ter mais que lidar com essas pautas, ou pelo menos lidar todos os dias ou toda semana com o assunto. Mas acho que a responsabilidade continua e acho que é um posicionamento, né, de longo prazo, né,
trabalhar com diversidade e gerando resultado. Né? Leopoldo, você comanda uma agência que trabalha com várias empresas de vários setores no Brasil. Você acha que esse movimento, né, que começa nos Estados Unidos, de grandes empresas, de gigantes empresas, né? A gente está falando da Meta, que tem 72 mil funcionários. A gente está falando do McDonald's, que emprega milhares de profissionais, né? E o McDonald's falando que é o fim da política de diversidade da empresa. Como é que o Brasil, você acha que esse caminho vai seguir aqui no país? Eu acho que acaba seguindo, porque os Estados Unidos é um mercado muito influente, né? E ele é um mercado de referência para nós brasileiros. O mundo corporativo também segue muito aqui, né? O que se vê nos Estados Unidos. Então, eu entendo que sim, é um reflexo que vai chegar aqui. Então, acho que é uma questão de adaptação. Talvez, assim, né, o tom da mensagem vai se adequar, vai se equilibrar. Né? Talvez os espaços onde, talvez, né, nesse tempo, tomou uma parte de uma mídia mais mainstream, né? Vai ser um assunto menos discutido, assim, né, aqui na grande mídia, né? Mas eu acho que esse trabalho de formiguinha que é o mais importante, é como o trabalho do pequeno empresário no Brasil. Sempre dá para fazer mais, fazer melhor, né? E eu acho que eu acredito nesse lugar, assim, que já é legado, né, de bastante tempo dos empresários e empresárias brasileiras, mas que agora também tem uma responsabilidade que ficou na pauta, né? E no meu mundo aqui, que é o marketing, né? Os CMOs, as CMOs, elas têm que pensar a melhor forma de continuar focalizando isso, né, dentro da empresa, com todo o cuidado também, né, risco reputacional, enfim. Mas acho que essa pauta não tem que parar, porque eu acredito em gente do bem. Eu acho que assim dá para ganhar dinheiro e dá para você, né, continuar fazendo bem no país, inspirando também muita liderança aí para ir no mesmo caminho. Muito bem, nós conversamos com Leopoldo Gereissati, sócio fundador da Allset. Leopoldo, obrigado pela presença aqui no Business. E o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, aprovou um financiamento de quase R$500 bilhão para o grupo Piracanjuba. Com um aporte de R$499 milhões, a fabricante de laticínios e suplementação vai construir uma fábrica em São Jorge do Oeste, no interior do Paraná. Ao todo, o projeto vai custar cerca de R$612 milhões e deve gerar 250 empregos diretos. A unidade será responsável pela produção de whey protein, lactose em pó, queijo mussarela e manteiga. Cerca de 85% do whey consumido em território brasileiro vem do exterior. E a Piracanjuba busca entrar nesse mercado, visto que a futura fábrica terá uma capacidade para produzir até 6 mil toneladas de whey protein por ano. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 15h. E um convite para você, se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, como vídeos, por exemplo, dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura, entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem.